Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2012 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 40 da prova da primeira fase. A questão diz assim: 4 cargas elétricas fixas com valores Q, 2Q, 3Q e 4Q são dispostas nos vértices de um quadrado de lado D. As cargas são posicionadas na ordem crescente de valor, percorrendo-se o perímetro do quadrado no sentido horário. Considere que este sistema esteja no vácuo e que E0 é a permissividade elétrica desse meio. Assim, o módulo do campo elétrico resultante no centro do quadrado é... Então, vamos pensar no que o problema está falando para a gente. Ele disse o seguinte, que ele tem um quadrado, eu vou fazer aqui, ó, ele tem um quadrado, aonde no vértice de em cada vértice, né, desse quadrado, eu tenho as cargas que ele deu aqui. Só que elas são posicionadas em ordem crescente e no sentido horário. Então, vamos pensar assim, ó. Se essa aqui é a Q, essa aqui é a 2Q, aqui é a 3Q e aqui é a 4Q. Posicionados na ordem crescente e no sentido horário. Beleza? O que mais que a gente precisa? Ele quer campo elétrico. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o campo elétrico de uma partícula positiva é um campo elétrico que vai para fora. Vamos botar assim. Então, em cada partícula dessa, eu vou ter assim, ó, esse cara aqui eu vou chamar de E1, esse aqui eu vou chamar de E2, esse aqui de E3 e esse aqui de E4. Bola, por que você botou esses campos para o interior do quadrado? Porque ele quer o campo elétrico resultante no centro do quadrado, né? A gente sabe que o campo elétrico ele vai para todos os lados, né? E como é a mesma carga, todos eles têm o mesmo valor, né? Então, a gente vai fazer isso. Aí, note o seguinte, cada lado desse quadrado, vamos botar isso bem explicadinho, ó. Cada lado desse quadrado vale D, certo? Então, se a gente for pensar em termos de geometria, né, a gente vai poder determinar a diagonal desse quadrado. Porque como é que eu vou fazer a diagonal desse quadrado? A diagonal desse quadrado, ela pode ser feita da seguinte maneira. Olha só, se a gente pegar e disser, ó, esse aqui é a diagonal do meu quadrado, tá? Então, se cada lado desse vale D, quanto que vale a diagonal do quadrado, que eu vou chamar de A? Cara, eles são perpendiculares, né? Essas laterais. Então, eu vou usar Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a D ao quadrado mais D ao quadrado. Então, a vai ser raiz quadrada de 2D ao quadrado. Ou seja, o valor da minha diagonal vai ser D raiz de 2. Beleza? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente vai fazer o campo resultante vai ser no centro desse quadrado, não é? Então, a gente vai se lembrar do seguinte, se eu chamar esse pedaço de x e esse pedaço de x, eu posso dizer que o x ele é igual a quem? A divididos por 2. Ou seja,
Esse pedacinho aqui, essa distância ali, que a gente chamou de x, ela vale o quê? D raiz de 2 sobre 2. Guarda isso aqui, que isso aqui é importante para a gente. Beleza? Já achamos a diagonal, a gente já viu que os campos estão apontando para dentro, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar quanto que vale o campo de cada carga. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a fórmula do campo elétrico, né? Que é qual? Ó, tem que lembrar que campo elétrico é igual a KQ sobre D, beleza? Né? KQ sobre D ao quadrado. E aí eu vou fazer assim, ó. Para a carga 1, então, o campo da carga 1 vai ser K, ela vale Q, né? Já vou botar em módulo, porque todas são positivas, tá? Divididos pela distância, né, entre ela e o centro, né? Vou botar aqui um centro. Então, a gente sabe que essa distância eu chamei de x. No final, eu vou substituir, tá? Para ficar mais fácil. Ó, a carga 2 vai ser igual a... Então, eu sei que cada carga dessa, o valor do campo de cada um. Só que note o seguinte, se eu pegar e fizer o nosso quadrado de novo, veja bem, ó, ao nosso quadrado aqui. O centro desse quadrado, a gente pode fazer assim, ó, esse aqui. Eu vou botar uma cor bem mais clarinha, olha só. O centro do nosso quadrado, ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Né? Então, ele está aqui. E aí, o que acontece? Vai ter um campo resultante entre a carga 3Q e a carga Q. Esse campo resultante ele vai ser o seguinte, o campo da carga 3 não é maior, o campo da carga 1 não é menor, então eu poderia botar assim, ó, nesse ponto aqui, eu teria o meu E3 e para cá eu teria o meu E1. Note que o E3 é maior que E1. Então, eu posso dizer que o campo resultante entre a carga 1 e a carga 3, ele vai ser igual a quem? A E3 menos E1. Então, o campo entre E3 e E1 vai ficar assim, ó, K3Q sobre x ao quadrado, menos KQ sobre x ao quadrado. Então, o campo resultante aqui vai ser o quê? 2KQ sobre x ao quadrado. Beleza? Achei o campo resultante entre E3 e E1. Agora, existe o campo resultante entre quem? O 4Q e o 2Q. O 4Q é maior, né? O campo de 4 vai ser maior que o campo de 2. Então, eu posso dizer que o... Então, eu já tenho os campos resultantes aí. Então, agora, se eu fizer novamente o meu quadrado, a gente vai notar o seguinte, ó, que como a gente está no quadrado e a gente tem as resultantes ali, né? E agora ficou mais fácil, ó. Eu tenho aqui a diagonal, né? Que essa diagonal é onde a gente está baseando tudo. E aí, o que aconteceu? A gente sabe que para cá, para cá, eu tenho o campo resultante entre 4 e 2.
E para cá eu tenho o campo resultante entre o 1 e o 2. Se eu tenho esses dois campos aqui, eu vou ter a resultante final. O campo resultante final, ele com certeza, olha só, se a gente fizer isso aqui, ó, vai ser um quadrado, né? Então, esse cara aqui que vai ser o meu campo resultante. Se a gente for fazer essa figura aqui, você pode notar que a gente vai ter, ó, um vetor para cá, que é chamado de de 4 em 2, ou de 2 em 4. A gente vai ter o vetor aqui, que é o vetor campo resultante de 1 e 2, e o campo final, que vai ser esse cara aqui, que a gente vai chamar de R. Né? Como esses vetores aqui, eles são perpendiculares entre si, para eu resolver ali, ó, R é igual a 1 de 2 ao quadrado, mais, esse aqui é o quadrado também, né? De 4 em 2 ao quadrado. Substituindo esses valores, a gente chega à conclusão que achei o campo resultante. Só que agora, né, eu vou substituir o x e vou substituir o k. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a constante eletrostática K, ela é dada pela relação 1 sobre 4π ε0, porque ele quer as respostas todas em função de ε0 e π. Então, eu vou fazer agora a substituição desses camaradinhas aqui, ó. Então, vai ficar assim, R não é igual a 2K Q sobre x ao quadrado raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó. Então, quando a gente faz toda a substituição e faz as simplificações, a gente chega à conclusão que o campo resultante é o quê? Q raiz de 2 π ε0 d2. Então, deixa eu copiar esse cara aqui para a gente ver as respostas finais lá. Ó. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, que a minha resposta final é exatamente esse cara aqui, ó. Epsilon resultante vai ser Q raiz de 2. Então, ó, Q raiz de 2. Embaixo, π ε0d ao quadrado. Resposta, letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.